Boa tarde a todos. Hoje é o nosso último dia do evento InfoWeek. Espero que todos estejam gostando. E hoje teremos uma palestra com o Hélio Lemes. Seja bem-vindo, Hélio Lemes. E o Gabriel estará apresentando melhor o nosso palestrante de hoje. E não esqueçam que estaremos lendo as perguntas que vocês colocarem no chat para a gente fazer ao final da palestra, tá? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer ao professor Adriano por todo o suporte de todas as lives, de ter mandado tanto para o Facebook quanto o YouTube para poder ser realizada a nossa InfoWeek. Queria dar boa tarde ao nosso professor Hélio, nosso convidado, agradecer por ter aceito o convite e se apresentar para os nossos ouvintes, por favor. Tá, joia. Gabriel, obrigado. Primeiro, obrigado ao convite de vocês, parabéns pela organização do evento. Durante muito tempo fui também coordenador de curso na área de computação e uma das coisas que eu mais gostava era organizar eventos, e eu trabalho já com inovação e tecnologia já há alguns anos, e eu acho que esse é um tema tão interessante que a gente, por mais que fale, a gente não cansa de falar, né? Porque sempre tem novidades, inovações e novas tecnologias e novos enfoques, né, sobre inovação para poder falar. Primeiro, eu cheguei, né, fui convidado através de um evento que eu participei no ano passado, né, na UFSCar, São Carlos, e através de contato entre o pessoal da organização lá, né, da Secomp, e com vocês aí, com a InfoWeek, acabei recebendo esse convite, fico muito honrado e espero contribuir para o evento. A minha origem é na área de computação, origem primeira área que eu estudei, que eu fui trabalhar, foi na área de computação, mas uma época que a gente chamava ainda de processamento de dados, era bem diferente do que vocês, do que a maioria das pessoas conhece como computação hoje em dia. A gente trabalhava lá com cartões perfurados, mainframes, né, computadores lá da velha guarda, isso foi lá no começo dos anos 80, e depois eu fui mudando um pouco de área, acabei fazendo mestrado e doutorado na área de engenharia de produção, comecei a lecionar mais em cursos de administração do que em cursos de computação, de engenharia também, mas sempre com enfoque da inovação e tecnologia, sempre lecionando disciplinas relacionadas com inovação e tecnologia, mesmo nesses cursos. Atualmente, eu sou professor da Unifal, que é a Universidade Federal de Alfenas, mas no campus de Varginha, sul de Minas. E aqui a gente tem o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, onde eu trabalho com inovação e tecnologia para administração pública, economia, ciências atuariais, ciências contábeis, né, são os cursos que a gente tem aqui, mas a minha dedicação maior é na área de administração pública. E é uma área muito carente, porém, por isso mesmo, com muitas oportunidades de trazer inovação e tecnologia para essa área, né? A gestão pública, a gente tem aqui graduação, pós-graduação lato sensu, mestrado, 2 mestrados na área de administração pública, e nesses pesquisas, né, dos alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação, a gente percebeu ao longo do tempo que grande parte dos problemas que eram estudados, né, dos problemas que geravam pesquisa, eram problemas das cidades. E aí a gente começou a agrupar essas pesquisas que a gente fazia dentro de um laboratório que a gente chama aqui de Laboratório de Políticas Públicas para Cidades Mais Inteligentes, que é um enfoque da administração pública sobre cidades inteligentes, que já tem muitos centros de pesquisa, grupos de pesquisa, que olham as cidades inteligentes da perspectiva da tecnologia, né, da TI, do IoT, do hardware, do software, mas a gente aqui tem um enfoque de olhar sobre políticas públicas, né, como é que a gente faz funcionar. Muitas vezes é uma grande dificuldade. Existe tecnologia, né, existe um problema, tem tecnologia para solucionar o problema, mas você não tem legalmente possibilidades, né, de resolver o problema. Então isso tem sido cada vez mais comum, a gente vê barreiras para poder implantar tecnologias, barreiras de todo tipo, barreira legal, barreira de falta de legalização, de regulamentação ou de regulação de algumas áreas, barreira para relações entre o público e o privado, é um grande obstáculo, né? Apesar de existir na previsão de que existam as PPPs, né, as parcerias público-privadas, elas são muito raras, porque a maioria das vezes o gestor público ele tem medo de fazer esse tipo de parceria, e isso lá na frente ser questionado por uma procuradoria. Então, essa é a grande dificuldade hoje do setor público, muitas vezes, apesar de existir tecnologia, ele não consegue utilizar. E a gente tenta resolver esses problemas estudando a área de gestão pública
E ao longo do tempo, desde que eu comecei a me dedicar à área de inovação, e isso foi em 2014, 2004, por aí que eu comecei, né, 16 anos atrás, comecei a pesquisar a área de inovação e tecnologia, a gente ouviu falar muito ao longo desse tempo, muito de Open Innovation, né? Afinal de contas, Open Innovation é a solução para todos os problemas e vamos então aplicar Open Innovation. E aí o tema principal dessa fala minha hoje é falar sobre o que era Open Innovation, né, o que é agora e o que vai ser no futuro, a partir dos acontecimentos recentes, né, dos acontecimentos que a gente está vendo acontecer, né, aconteceram recentemente, com essa transição toda, né, de vários modelos que mudaram, várias práticas, né, que caíram por terra e novas práticas que surgiram nos últimos meses, né, praticamente. Então é sobre isso que nós vamos falar. Eu trouxe aqui alguns slides, não são muitos, eu prometo, mas vou abrir aqui uns slides para a gente guiar a nossa conversa. Então, deixa eu ver. Vocês estão vendo aí um slide, Open Innovation, the time is now? Sim, está perfeito. Ok, então tá bom. Então vamos lá. Quando a gente fala, eu coloquei aqui The Time is Now, eu falo assim, poxa, mas lá em 2004 você já lia e já falava sobre Open Innovation. Vamos falar um pouco sobre os modelos tradicionais de inovação. Então, lá no começo, os primeiros livros, os primeiros autores começaram a modelar, a entender melhor a questão da inovação, eles começaram a olhar como é que a inovação acontecia para poder criar um modelo de prescritivo, de como é que a inovação deveria e poderia acontecer para ser mais eficiente. E aí, um dos modelos bem tradicionais, e que normalmente é o que a maioria das pessoas que não estuda muito, né, a área de inovação, ela acredita que esse é o modelo mais comum, é que você tem lá no laboratório pessoas de jaleco branco fazendo um monte de pesquisas, criando um monte de coisas malucas e novas, e aí alguém olha aquelas coisas que estão sendo feitas lá no laboratório e transforma aquilo numa tecnologia, né, primeiro a ciência básica, ela se transforma em ciência aplicada, ou seja, tecnologia, e aí vem uma empresa, pega aquela tecnologia que foi inventada, transforma aquilo num produto, faz o marketing sobre aquele produto, divulga as maravilhas daquele produto, aquele produto chega até o mercado e você consome e aquilo é uma inovação. Isso existe e sim, é um modelo válido, mas na maioria das vezes não é bem assim. Esse é o modelo que é chamado de Science Push, ou seja, a ciência empurrando a inovação para o mercado. A pesquisa básica, muitas vezes, ela não é feita nem pensando lá na frente na inovação, mas ao longo do caminho, engenheiros enxergam oportunidades, né, empresários enxergam oportunidades para fabricar aquela inovação. Quando eu falo inovação, ela pode ser um produto, mas pode ser também num serviço, um serviço inexistente, você lança um novo serviço ou aprimora, né, um serviço para ser colocado no mercado. Então esse é um modelo bastante tradicional chamado Science Push. Você tem um outro modelo que é o inverso, que é o Market Pull, e que também, durante muito tempo, a gente enxergava só esses dois modelos, né? O outro modelo é exatamente o contrário, o mercado tem uma necessidade, né? O mercado precisa de algo, e aí entra em desenvolvimento. Empresários que enxergam essa oportunidade do mercado, eles vão atrás de cientistas, engenheiros, pessoas que vão planejar como é que a gente vai criar aquela solução, e aí surge a inovação a partir de uma necessidade do mercado, e essa inovação ela é fabricada, chega até a mão do cliente, através do marketing, da divulgação, da comunicação, e ela chega até o consumidor, um produto ou serviço, ou ambas as coisas. Então esse é um outro modelo, mais ou menos o inverso daquele, e muitas vezes assim que funciona. Então, a gente poderia dar alguns exemplos, né? Agora nós estamos aí com a demanda de uma vacina para a Covid. Então há uma necessidade do mercado e tem um monte de laboratórios que estão em desenvolvimento, que botaram um monte de cientista para trabalhar para desenvolver essa vacina, porque se eu conseguir desenvolver essa vacina e colocar no mercado e vender isso para os governos que vão, né, aplicar essas vacinas nos seus cidadãos, eu vou vender muita vacina e aí eu vou, né, ganhar muito dinheiro. Então esse estaria dentro desse modelo. No modelo anterior, até vou dar um exemplo aqui que é bastante comum. A gente pensa o seguinte. Vamos pensar agora num produto de consumo que todo mundo conhece, que é o smartphone, né? Então,
A gente tem como um marco na história do smartphone o iPhone, né? Apesar de não ter sido o primeiro, mas é o mais famoso e está aí há 13 anos, né, que ele foi lançado no mercado, e aí sim as pessoas passaram a entender o que era um smartphone. Mas antes do smartphone existir, as pessoas, não existia assim uma necessidade do mercado. As pessoas falavam assim, nossa, eu estou louco para ter um telefone que também seja computador, que seja câmera, que seja lanterna, que seja agenda, que seja calculadora, que seja tudo, né, uma janela para tudo que eu preciso. A gente nem imaginava que poderia usar o computador no bolso. E o computador, sempre a gente teve um ritual para usar o computador, que era puxar uma cadeira, né, sentar numa mesa, ligar um botão numa CPU, né, num gabinete que tinha um monitor separado. O computador para a gente era aquilo, a gente não imaginava a possibilidade de ter um computador, e isso não era uma demanda do mercado. Isso aconteceu dessa forma, né? E aí, dessa forma por quê? Tinha um cara lá no laboratório que resolveu criar um smartphone. Não, um cara lá no laboratório criou uma tecnologia que era, por exemplo, o giroscópio, né, que é uma das coisas que tem dentro de qualquer smartphone hoje, que identifica a posição, se o smartphone está deitado, em pé, se ele está em movimento e tal. Tá bom. Um outro pessoal criou uma tela touchscreen, né, que não era para um smartphone, mas as telas touchscreen foram criadas para ser usadas em diversas coisas, inclusive no smartphone. Outro pessoal que estava lá no laboratório criou o GPS, né, e isso tudo foram tecnologias, né, que foram sendo, né, Wi-Fi, GPS, as tecnologias, as gerações de comunicação de celular, como, né, 1G, 2G, 3G, 4G, a gente já vai agora para o 5G, já tem gente pesquisando o 6G, né, o 6G. Isso tudo estava sendo desenvolvido lá no laboratório, e algumas empresas começaram a enxergar um potencial de juntar essas tecnologias todas e fazer delas um produto. E aí esse produto foi, no final das contas, o primeiro smartphone que só mandava e recebia e-mail, que aí surgiu um segundo smartphone que já tinha a câmera junto com o e-mail, para depois vir um iPhone que aí, né, como diz, aí quebrou tudo, porque todo mundo ficou apaixonado pelo iPhone, porque ele era pequenininho, bonitinho, porque foi o Jobs que lançou, e a Apple tem esse apelo, né, comercial, esse sex appeal, né, pode dizer que ela seduz, né, as pessoas, porque como é que você explica uma pessoa comprar? Hoje eu vi uma notícia que o Felipe Neto comprou um Mac de 150 mil reais, e que esse não é o mais caro, que tem um de 500 mil reais. Bom, como é que se convence uma pessoa a gastar 500 mil reais num computador? É difícil de compreender, deve ser algum sex appeal, né, algum feromônio lá que a Apple tem, que atrai as pessoas e faz com que elas façam loucura com o seu dinheiro. Tirando a brincadeira, né, da história, é isso que aconteceu. A ciência estava desenvolvendo tecnologias que uma hora um engenheiro, um pessoal de engenharia de uma empresa, entendeu que aqueles itens todos, eles faziam sentido se você colocasse num produto só, e juntasse a esse produto uma série de serviços, né, como venda de músicas, venda de aplicativos, de jogos e tal, e lançou no mercado, né, um produto que aí, poxa, fez o marketing do produto, as pessoas viram sentido naquilo, falaram, eu quero um troço desse, e aí continuam querendo e continuou crescendo no mercado, né, de venda de smartphones e de vários outros produtos. Então, esses modelos é só para mostrar como é que a inovação acontece. Na maioria das vezes acontece ou no science push ou no market pull. Mas mais recentemente a gente começou a enxergar que não era só simples assim. Muitas vezes, e aí nesse slide mostra um modelo que ele é um modelo interativo. Não existe necessariamente que tem que surgir só do mercado ou tem que surgir só da ciência. Aqui a gente tem um monte de entidades que podem estar relacionadas com a inovação, e a inovação pode surgir em qualquer uma delas. Então ela pode surgir, por exemplo, de uma necessidade de fabricação. Eu preciso mudar o jeito de fabricar as coisas, então lá na fábrica surge uma necessidade de inovação. Pode surgir de marketing, vendas, pode surgir da produção, né, de protótipos, pode surgir do mercado, da geração de ideias, pode surgir da ciência, de todos os lados. Então ela pode, na verdade, o start dela, né, pode acontecer em qualquer uma dessas entidades, em qualquer um dos momentos, e o que acontece é muita interação mesmo. O tempo todo há uma interação de vai e vem, né, de idas e vindas de tecnologia, de laboratório, de ciência, de protótipos que vão até o mercado, voltam, aprimoram. Por isso mesmo, alguns produtos, quando são lançados, porque, veja bem, assim como eu dei o exemplo do smartphone agora há pouco, o primeiro smartphone, ele tinha vantagem de ser pioneiro, mas ele não foi o que ficou, né? Não sei se vocês conhecem o BlackBerry. BlackBerry é um smartphone anterior
ao iPhone, e ele não permaneceu no mercado, tanto que muita gente nem sabe do que eu estou falando. E ele foi pioneiro, ele é anterior ao iPhone, mas por quê? Porque nessas interações de idas e vindas, de melhorias, muitas vezes o que acontece é que não é quem inventa algo, é quem consegue ter o melhor resultado comercial com aquilo. São as aprimorações, ou o que a gente chama de inovações incrementais, e não aquela disruptiva, né? Disruptiva é aquela inovação radical, mas são as inovações incrementais que aumentam o potencial de você ter sucesso, e então, por isso mesmo, as empresas nunca podem deixar de lado esse olhar sobre a inovação incremental, a melhoria contínua dos seus produtos, dos seus serviços, porque também o que acontece é que muitas vezes a empresa, ela coloca um produto inovador no mercado, depois ela se acomoda e ela não faz mais inovação suficiente, e aí outras empresas conseguem tomar o seu próprio lugar. Voltando novamente ao exemplo do smartphone, hoje vende-se muito mais smartphones Android do que iOS, ou seja, a Apple ela não consegue o tempo todo seguir o mesmo ritmo de inovação que ela teve no início, né, quando ela lançou o primeiro iPhone e em algumas gerações seguintes, mas hoje os outros fabricantes concorrentes, como Samsung, Motorola, nem tanto, Huawei e outras, né, chinesas, que estão vindo com uma velocidade de transformação e de inovação, eles não lançam inovações disruptivas. Nenhum desses concorrentes da Apple lançou uma inovação que você pode dizer, nossa, eu tenho que jogar fora meu smartphone porque eu preciso desse novo. Não, mas elas fazem inovações todos os dias, e a Apple não tem tido esse mesmo ritmo de transformação que os concorrentes têm tido. Então, ela mesma não consegue acompanhar o ritmo inicial, e por isso mesmo, muitas vezes, as empresas vão perdendo a posição de liderança porque não conseguem continuar no ritmo da inovação incremental. E essa inovação incremental ela acontece nessa interação entre as entidades, nas idas e vindas em que um produto vai para a mão do consumidor, o consumidor reclama não que está estragado, mas ele queria mais, e aí a empresa observa aquilo, melhora, coloca uma nova versão, e esse processo ele acontece continuamente. Isso é importantíssimo para que você mantenha uma posição de liderança. Normalmente, quando a gente fala em inovação, você tem um sistema de inovação e não apenas um elemento inovador. E aí tem um outro fator. Vou citar novamente a Apple, porque ela é um exemplo de inovação fechada. Normalmente, a Apple, ao longo do tempo, ela se fechou nos seus laboratórios, e todos os produtos dela, eles eram também fechados, não interagiam com nada. Tanto que a Apple, ela era contra, inclusive no começo, algo que fez com que o Android evoluísse, o Android totalmente aberto, né, qualquer um podia criar aplicações, e o pessoal, né, os criadores do Android simplesmente não faziam nenhuma curadoria para dizer se algo era bom ou ruim para ser colocada lá no Android Store, né? Enquanto isso, a Apple sempre foi muito centralizadora. Ela não permite que outros fabricantes façam facilmente, né, façam acessórios para os seus produtos. Ela não permite que crie aplicativos sem passar pelo crivo dela para ver se um aplicativo pode ou não pode entrar, né, na loja do iTunes e, né, ou no comércio, né, de conteúdo deles. Então, ela sempre foi uma empresa muito fechada. Talvez por causa disso, ela não tenha conseguido seguir o ritmo que outras empresas mais abertas, como o Google, que é uma empresa que tem um pensamento mais aberto, não quer dizer que o Google seja o oposto da Apple, mas ela é consideravelmente mais aberta, onde ela envolve outros elementos dentro do seu sistema de inovação. Então, ela criou um sistema que não é só ela, o Google, né, ele faz parte de um grupo de componentes que fazem parte desse sistema de inovação. Então, todos os sistemas de inovação têm vários componentes, várias entidades, e normalmente a gente tem até o que a gente chama de tríplice hélice, né, que são o setor privado, as indústrias, o setor acadêmico, que é a universidade, que vocês estão, né, inseridos nela, e o governo, que muitas vezes vem como apoiador, fomentador, né, financiador de pesquisas e tal, mas que tem um papel importante, né, muito importante nesse sistema. Então, normalmente você tem sistemas de inovação, e os melhores resultados você consegue quando você tem um bom sistema com vários componentes competentes e que trocam experiências e informações entre eles. As organizações que são muito fechadas, elas normalmente têm grande dificuldade de manter o ritmo da inovação. Então,
O sistema de inovação é um mapa que você vai enxergar quem são os componentes que fazem parte dessa inovação, e aí o que nós temos como uma ideia de um autor chamado Chesbrough, lançado lá em 2003, um livro dele chamado de Open Innovation. Ele mostra que num sistema tradicional, que a gente poderia chamar de inovação fechada, que é isso que eu falei para vocês, esse parece que é um funil deitado aí, com a boca grande do lado esquerdo e o bico fino do lado direito. Esse funil, ele é a própria empresa. Então, a pesquisa, ela é realizada totalmente interna à empresa. Você tem projetos de pesquisa que são realizados por funcionários da empresa, por gente que trabalha dentro da empresa, sob sigilo, né, não se comunica, não se troca informações com o setor externo. E aí está lá, firm boundaries, ou seja, os limites da empresa, eles são esse funil. Então, vários projetos são pesquisados, aqueles que são mais promissores vão sair do lado direito, vão chegar no mercado. Alguns projetos são descartados no meio do caminho, e aí a empresa consegue lá no final, porque muito do esforço de inovação que acontece dentro das empresas acaba não chegando ao mercado. Alguns produtos ou serviços, eles são descartados antes de chegar ao mercado. A empresa passa anos, às vezes, planejando, testando, com uma ideia de um produto novo, e aí ela chega no meio do caminho e ela descobre que aquele produto não vai ter o sucesso, ou ela imagina que não vai ter o sucesso que ela imaginava antes. Por quê? Porque o mercado mudou, porque a legislação mudou, porque algum concorrente lançou um produto semelhante, com característica melhor. Tem vários motivos para a empresa abandonar projetos no meio do caminho, mas ela gasta muito dinheiro fazendo pesquisas de coisas que não vão chegar ao mercado. Algumas delas vão chegar lá na frente, e aí essas são os poucos projetos de pesquisa, são aqueles que ela vai apostar e colocar suas fichas para ter um bom resultado. Num outro modelo, que seria da inovação aberta, nesse livro do Chesbrough, ele coloca aí o mesmo funil, só que esse funil agora está tracejado, ou seja, os limites da empresa, eles não são mais tão fechados, tão rigidamente isolados quanto antes. Existe uma interação com outros elementos de fora da empresa, e os projetos de pesquisa são feitos em parceria com outras empresas, com centros de pesquisa, com universidades, até com concorrentes muitas vezes, onde você se junta com o seu concorrente para desenvolver um produto, porque você sozinho não daria conta. Não sei se vocês já viram projetos que acontecem, por exemplo, na indústria automobilística, que é uma indústria importante, tem projetos de empresas que se juntam para lançar um produto no mercado que você fala assim, não faz muito sentido, porque elas são concorrentes, e como é que elas estão trabalhando juntas, né, para chegar no mercado? Hoje existem iniciativas, por exemplo, da Mercedes e da BMW, grandes concorrentes na Alemanha, né, de fabricantes de automóveis, eles resolveram se unir nos projetos de carros elétricos. Porque se cada um deles fizer o seu esforço isolado, o custo de desenvolvimento de cada um ter o seu carro elétrico é imenso. Enquanto elas duas estão brigando e dividindo os recursos para criar um carro elétrico, o japonês colocou já o carro elétrico na rua, e aí o mercado alemão de automóveis elétricos vai ficar atrasado, porque ele, ao invés de juntar o dinheiro, juntar os pesquisadores, o conhecimento e fazer um carro elétrico que atenda as duas fabricantes concorrentes, elas vão as duas perder porque um concorrente externo, que juntou mais esforço com outras empresas, conseguiu colocar aquele produto no mercado de maneira mais eficiente, mais rápida e aproveitando uma oportunidade melhor de mercado. Então, várias iniciativas de Open Innovation, elas acontecem na interação entre vários elementos, e aí, muitas vezes, como eu disse, daquele sistema de inovação, e na tríplice hélice, entre universidades, centros de pesquisa, empresas privadas, startups, governo, e aí tanto governo municipal, estadual, federal, com incentivo, com bolsas, com financiamento de não reembolsável, com vários tipos, né, de incentivos para fazer com que a inovação aconteça. E aí você tem, muitas vezes, as empresas, lá no final, elas têm produtos saindo na boca do funil, do lado direito, que são produtos dela, mas ela, muitas vezes, isso transborda da empresa, ela cria novas empresas, muitas vezes chamadas de spin-offs, que vão atender novos mercados, com novos produtos, com novos parceiros que não fazem parte do dia a dia daquela empresa. Mas por essas interações que ela tem com as outras entidades de inovação, ela é capaz de conduzir novos negócios e muitas vezes abrir novos mercados que sozinha ela não conseguiria fazer. Por quê?
é muito caro você ter todos os talentos que você precisa, todas as estrelas, os talentos mais... você vai falar assim, poxa, mas é fácil, a Apple, com o dinheiro que ela tem, 1,5 trilhões de dólares, vocês viram essa semana, saiu a notícia, é a primeira empresa a chegar ao valor de mercado de 1,5 trilhão de dólares. Isso é a soma do PIB de quase a América Latina inteira. Bom, mas voltando à questão das empresas, falou assim, mas a Apple, com todo o dinheiro que ela tem, ela pode contratar os melhores pesquisadores, colocar nos seus laboratórios, trabalhar com inovação fechada pelo resto da vida. Não, ela não vai conseguir, porque ela não consegue descobrir em todos os lugares quem são esses gênios que ela precisa para promover essa inovação que ela precisa. E aí ela consegue isso buscando em outros lugares, buscando em outras instituições e outros membros desse sistema de inovação. E aí tem uma frase, porque você fala assim, pô, então o Open Innovation é um mó barato, muito legal, por que todo mundo não faz? Por quê? Essa frase eu gosto muito dela, que na teoria e prática são iguais, mas na prática elas não são. A teoria é muito legal, mas se você chegar para as empresas e falar, vamos fazer isso, muitas vezes você vai encontrar uma resistência enorme. E essa resistência faz sentido, é a questão da concorrência. Quando você imagina, por exemplo, duas empresas, imagina a Coca-Cola cooperando com a Pepsi, uma guerra histórica entre os dois fabricantes de refrigerante lá nos Estados Unidos, aqui nem tanto. Imagina o Burger King colaborando com o McDonald's. Normalmente existe um medo de que o outro saiba o que eu estou fazendo, de que o outro descubra quais são os meus planos, que produto, que serviço, qual é a minha capacidade. Então, mesmo entre instituições que não são concorrentes, é muito difícil, por exemplo, você convencer uma empresa a trabalhar junto com uma universidade. Isso está caindo um pouco, mas durante muito tempo houve muito preconceito entre empresas de universidade e vice-versa. A universidade com medo de se aproximar da empresa e a empresa com receio porque, poxa, o ritmo da universidade é muito lento, a empresa precisa de agilidade, a universidade, não vou aproximar com a empresa porque a empresa só quer lucro e a gente quer desenvolver a ciência. Sempre teve uma série de preconceitos de um lado para outro. Então, a teoria da Open Innovation, ela é muito legal, todo mundo acha bonito, bate palma, mas na prática tem muito pouca inovação aberta acontecendo. Aí vem um termo chamado de transformação digital, que vem acontecendo já há alguns anos, há uns 10 anos, a gente começou a falar sobre esse termo, na verdade ele já vem acontecendo há muitas décadas. Que é a digitalização da economia. Tudo aquilo que era físico, átomo, e que pudesse ser transformado em bits, vai ser. Então isso é o que é chamado de transição para a economia digital. E essa transição, ela passa por esse termo chamado de transformação digital. Um mundo de átomos está virando um mundo de bits. Tudo é digital. E isso vinha acontecendo já há algumas décadas. Há uma década atrás se começou a usar essa expressão de transformação digital e isso começou a se acelerar. Essa década, por exemplo, uma das atividades que eu faço, além de ser professor na área de inovação, eu sou futurista. Eu faço algumas análises de cenários futuros, eu não tenho bola de cristal, eu não leio tarô, eu sou só um analista da história com capacidades de prever alguns cenários, possíveis cenários. Então, uma das análises que a gente faz, e não só eu e outros futuristas também, é que essa década, que começou agora em janeiro desse ano, a gente começou a terceira década, né, do novo milênio, ela seria uma década em que a gente ia ter a percepção de que quando chegar lá no final dela, lá em 2029, nós vamos ter a percepção de que se passaram 100 anos. A percepção de avanço tecnológico, a quantidade de transformações tecnológicas e digitalização da economia que vai acontecer, continuar acontecendo nessa década, ela vai dar a impressão para nós, quem sobreviver até 2029, vai olhar para trás e falar assim, poxa, 2020 para cá parece que passaram 100 anos, mas foram só 10. Isso é um consenso entre várias futuristas, várias pessoas que fazem essas análises de cenário. E o que aconteceu é que os primeiros 5 anos já aconteceram no primeiro ano, tá? Os primeiros 5 anos, que seria equivalente a 50 anos, a gente já está acontecendo agora no primeiro ano. Em dezembro a gente vai olhar para janeiro e vai falar assim, poxa, janeiro parece que foi há 30 anos atrás, né? Exagero, lógico. Mas é uma forma exagerada da gente entender o que é essa transformação digital. Ela já vinha acontecendo, ela não é uma novidade agora, só que o que aconteceu é que houve uma aceleração incrível. E aí vários memes tem por aí, né, falando que quem promoveu a transformação digital na sua empresa? Porque várias empresas, elas estavam já fazendo a transformação digital, tinham começado. Outras empresas não estavam nem
pensando, mas assim, lá na frente a gente vai precisar fazer dessa transformação digital, vamos ter que digitalizar tudo, mandar tudo para a nuvem, né? Vamos ter que colocar o pessoal em teletrabalho, porque tudo isso faz parte da transformação digital. E outras empresas não estavam nem pensando, isso aí é para a Apple, é para o Google, não é para nós, né? Eu tenho aqui um posto de gasolina, não preciso pensar eu tenho um supermercado, não preciso pensar em transformação digital, né? E aí o supermercado agora é pego numa situação em que ele não tem e-commerce. O e-commerce existe desde 94, então já era para, em 26 anos, né, a maioria dos comércios já teriam um braço de e-commerce, né? Agora, olha, qual o supermercado que está preparado hoje para fazer venda online? Né, pouquíssimos, inclusive as grandes redes também não estavam. E isso é um exemplo de empresa que estava assim, transformação digital lá na frente, daqui a uns 20 anos a gente vai começar a pensar nisso. E aí tem um meme que diz o seguinte: quem é que promoveu a transformação digital na sua empresa? Se fizer uma pergunta, foi o departamento de TI, né? Foram os analistas, os engenheiros de software, o pessoal, né? O DBA, o gerente de banco de dados, foi o CIO, o CTO que fez a transformação. Foi uma consultoria internacional, você contratou aí uma Accenture para fazer a transformação digital, uma PricewaterhouseCoopers, né? Você foi lá numa consultoria dessas, vamos mudar o padrão da empresa? Foi a diretoria de inovação, você criou um departamento de inovação na empresa que promoveu, né, a transformação digital? Foi um decreto do governo que falou assim, não, agora vocês vão ter que fazer a transformação digital? Se você chegar na maioria das empresas que está agora sendo atropelada pela transformação digital, você vai ver que nenhuma dessas anteriores foi que promoveu a transformação digital. Infelizmente, quem promoveu foi o coronavírus, porque ele chegou e obrigou as empresas a fazer essa transformação. Algumas delas que estavam preparadas, já tinham pesquisas em andamento, já tinham um caminhar em direção, para elas foi mais fácil. Para a grande maioria não foi nada fácil. Para a grande maioria está sendo um grande sofrimento porque elas não tinham cultura para isso, não estavam preparadas, não tinham dinheiro separado para fazer isso, e algumas não sobreviveram. Várias empresas nesse meio do caminho, que não tinham nenhuma preparação para essa transformação, morreram. Tá? Algumas estão morrendo, outras vão morrer até o final do ano, infelizmente. E aquelas que sobreviveram, aquelas que já estavam mais ou menos preparadas, e aquelas que estavam muito preparadas ou já estavam lá quase que 100% nessa economia digital. Por quê? Porque essas empresas conseguiram mudar modelos de funcionamento, trabalhar em mercados onde não depende do contato físico, do movimento das pessoas, de irem até um local para poder consumir produtos ou serviços, e muitas delas, né, tiveram grande sucesso, inclusive aumentando seus clientes. Aqui, por exemplo, conheço várias pessoas que são do ramo de telecomunicações, e há um estouro de demanda por serviço de telecomunicações. Estava conversando com o pessoal da Vivo outro dia, houve 40% de aumento na demanda, e eles falam assim, mas isso é ruim, tem mais gente usando. Então, só que as pessoas estão dando muito mais importância para isso. Então, a inadimplência que existia há 6 meses atrás, não existe mais. Quem que vai deixar de pagar a conta de internet? Quem que vai deixar de pagar a conta de banda larga e correr o risco de ficar sem internet na empresa ou em casa? Então, a inadimplência foi a zero. Ninguém é louco de atrasar a fatura do seu serviço de assinatura de internet. Então, isso é também a transformação digital. Telecomunicações, serviços, produtos, né? Vocês viram o estouro de demanda por Netflix, Spotify, as pessoas em casa, por videoconferência, né? O Zoom teve que fazer aí mudanças radicais. O Zoom, para quem não conhece, é a ferramenta, né, todo mundo conhece hoje, mas é a principal ferramenta, né, de comunicação, de conference calls e de webinars, né, que o pessoal está utilizando. O valor de mercado da empresa subiu absurdamente, foi para mais de 10 bilhões de dólares, assim, num estalar de dedos. Passaram por uma série de problemas de segurança, tiveram que fazer reformulação da criptografia usada, né, no sistema, por causa de denúncia de facilidade de acesso às comunicações. Então tiveram que fazer algumas mudanças, mas, poxa, essas mudanças eram necessárias há muito tempo. Só que agora, com o estouro da demanda, isso ficou mais óbvio, ficou mais evidente. Essas empresas elas ficaram em evidência e tiveram que correr para resolver os seus furos, os seus probleminhas. Bom, Open Innovation, então, voltando agora ao objetivo dessa palestra, é colocar todo mundo para trabalhar junto, né? Todo mundo criando inovações junto. Uma das coisas que nós temos num momento de crise
é pressa para resolver os problemas. Então, assim como o supermercado que não estava preparado para o e-commerce, assim como o Zoom que não tinha criptografia, né, em dois extremos, né, o supermercado do bairro e o Zoom de 10 bilhões de dólares, assim como a Vivo não estava 100% preparada para esse estouro de demanda, teve problemas aqui, eu, por exemplo, tive vários problemas de ficar sem banda larga em casa essas últimas semanas por causa do meu provedor, que vários dias ele entra em colapso, simplesmente, aí passa 6, 7 horas sem internet. Já estou vendo um plano de contingência, tem um plano B aqui, porque não dá para ficar sem. Assim como essas empresas, a gente precisa pressa para resolver esses problemas e para superar essas dificuldades que vêm no momento não planejado. Obviamente que todo mundo sabe o tempo todo que você tem vários riscos, né, de coisas que podem acontecer, um deles era o vírus, mas é um risco remoto. A última vez que aconteceu algo grave assim tem 100 anos, né, grave assim, lógico, teve outras pandemias, outras epidemias, mas gravíssima, espalhar pelo mundo inteiro, causar uma paralisação mundial como essa, foi há quase 100 anos atrás, mais de 100 anos. Então, assim, as pessoas não trabalham o tempo todo com essa evidência de risco, e aí isso não entra nas planilhas de planejamento das empresas de ter esse plano B. Nesse momento de pressa, as empresas, as instituições, elas tiveram que se unir, elas tiveram que praticar Open Innovation. E aí a gente vê vários exemplos. Por exemplo, eu coloquei aqui o Ponto Edu, né, a nossa área de educação. Várias instituições tiveram iniciativas de criar coisas em conjunto, fazer programas, né, e como você pode ajudar cientistas a combater o novo coronavírus com o seu computador. Então, algumas universidades criaram, até elas já tinham, né, aqui eu estou com vocês estão vendo o QR Code aí, quem quiser acessar essa matéria, já tem o QR Code para o acesso, né? Não sei se vocês já conhecem, mas tem alguns sistemas de computação distribuída, desculpa quem não é da área, né, de computação, vou falar algumas coisas mais técnicas aqui, mas o público é diversificado, mas a maioria gosta de tecnologia, então vamos lá. Existem sistemas de computação distribuída que usam o seu computador no momento que ele está, o computador, o seu tablet, o seu notebook, até o seu smartphone, usam no tempo ocioso. A maior parte do tempo que você está com o computador ligado, você não está usando o potencial dele, você não está usando a CPU dele. Se você, inclusive, tiver um monitor, né, e aí se der um Ctrl Alt Del, entrar no gerenciador de tarefas lá do seu Windows, quem usa Windows, vai facilmente ver a porcentagem de uso da sua CPU, porcentagem de uso do seu HD, da memória, da rede, e você vai perceber, se você ficar monitorando durante algum tempo, que a gente usa muito pouco da capacidade. Enquanto você está digitando um texto no Word, você não está usando nada do seu computador. Não está usando nada, né? Só dispositivo de entrada e saída, que é teclado e monitor. Pouquíssimo de memória, pouquíssimo de CPU, né? Pouquíssimo de HD. Então tem um volume enorme de capacidade ociosa em qualquer dispositivo de computacional hoje em dia, tanto no desktop como no seu celular. Quando o seu celular está ligado, você não está usando nada, a capacidade dele está ociosa, né? Você tem uma CPU ali, né, que está parada, que tem um grande potencial, muitas vezes mais rápido até do que o próprio notebook, né? E essa CPU está parada, está sendo inútil, né? Você está com um enorme poder de computação no teu bolso, na tua mesa, na tua casa, que não está sendo usado para nada. Então existem alguns sistemas de computação distribuída em que você baixa um software e aí algumas coisas que precisam de potencial, por exemplo, eu preciso de uma capacidade de supercomputação. Para que eu posso precisar de supercomputação? Fazer a área de genoma usa muito, a área de previsão meteorológica, prospecção de petróleo, são as áreas que normalmente precisam de supercomputadores. Por quê? Tem um volume massivo de dados que precisam ser trabalhados com grande velocidade, porque senão levaria séculos para você ter o resultado num computador tradicional, então você manda isso rodar num supercomputador. Mas supercomputadores são coisas raras e caras, caríssimas, né? No Brasil a gente tem poucos, acho que não chega a 20 supercomputadores no Brasil. A maioria deles é a Petrobras. E aí, poxa, já que é raro e caro, o que a gente pode fazer? Vamos distribuir. Ao invés de eu ter um supercomputador, eu tenho milhares de computadores conectados, cada um processando um pedacinho daquele pacotão de dados que precisam ser processados. Isso ficou muito famoso lá, acho que na década de 90, ou começo dos anos 2000, um projeto chamado SETI at Home, que era Search for Extraterrestrial Intelligence. Era um projeto da Universidade Berkeley que você ajudava a analisar os dados que eles coletavam dos telescópios
para identificar se existia vida inteligente fora da Terra. Acho que existe até hoje esse projeto. Na época eu participei, recebi até certificado de que, ao final de contas, eu sou em Varginha, eu tenho grande interesse em extraterrestres, mas eu participei desse projeto, achava interessante mais pela questão de ser computação distribuída. Ou seja, eu colocava o meu computador, enquanto ele estava no tempo ocioso, ele ficava analisando dados que o Projeto 7 mandava para o meu computador, eu analisava, minha CPU ficava trabalhando para ele, depois mandava o resultado do relatório, se ele encontrou ou não encontrou vida inteligente naquele pacote de dados que a gente tinha recebido. E isso, milhões de computadores no mundo fazendo a mesma coisa o tempo todo. Então, com esses milhões de computadores, você não precisa ter um supercomputador, você tem milhões de PCs normais, que tem, somadas as capacidades de todas essas CPUs, você tem um supercomputador, ou o resultado, às vezes, superior até um supercomputador. E isso está sendo usado agora, inclusive, para o estudo do corona, né? Várias universidades criaram projetos de computação distribuída porque havia pressa, urgência em fazer toda a modelagem, toda a descoberta, né, de DNA do vírus e de possíveis vacinas e possíveis, eu não sou da área, né, de bioinformática aí, mas essa área exige muito da capacidade de computação e tudo isso estava sendo feito por programas de universidades usando computação distribuída. E aí o que acontece? Isso é um trabalho feito de computação Open Innovation, né? Eu crio algo em que eu peço para as pessoas, o cidadão comum vai me ajudar a resolver o problema. Então, você não precisa ser um cientista para fazer ciência, você entra, e aí, né, vários programas como esses, eu tinha vários, eu não ia colocar aqui uma lista imensa, né, de programas, né, que existem hoje, mas se vocês colocarem Distributed Computing no Google, vocês vão achar um monte de projetos para um monte de objetivos diferentes, e aí aquele que você se encantar ou se achar, gostei dessa ideia, eu concordo com isso, né, contribua, baixe o software e você vai colocar a sua máquina para trabalhar em favor de uma ideia, né, que sozinho eles não conseguiriam fazer, porque às vezes não tem nem grana para comprar ou para pagar o uso de um supercomputador, mas eu consigo fazer isso em conjunto, quando eu junto cientistas, universidades e o cidadão, as pessoas, né, ajudando a fazer esse trabalho. Aqui tem um outro exemplo, o ventilador pulmonar aberto de baixo custo. Esse é só um exemplo também, esse é o da Poli, da USP, mas tem várias universidades no Brasil e fora do Brasil que trabalharam e estão trabalhando ainda em protótipos de ventiladores, respiradores de baixo custo, que podem ser construídos a menos de R$1.000, enquanto um respirador comum, né, o tradicional, vendido anterior, custava 25 mil, 50 mil, chegou a 130 mil reais. Pessoal desenvolvendo, e isso de desenvolvendo em conjunto, né, porque as universidades sozinhas também, muitas vezes não têm nem condições de bancar um projeto, mesmo que seja um projeto simples, e aí elas se juntam com empresas privadas que trazem um aporte financeiro, que trazem o conhecimento que já existe sobre ventiladores e respiradores, né, fabricantes mesmo, trabalhando junto com as universidades. O ponto .gov, né, o outro ponto aí da tríplice hélice, que é o governo auxiliando também no projeto e não faz nada sozinho. Então aqui, por exemplo, né, uma resolução de março ainda, que dispõe de forma extraordinária e temporária sobre os requisitos para fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados como prioritários para uso em serviços de saúde em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2. Então, o governo fazendo a parte dele, desburocratizando, abrindo caminhos, fazendo atalhos. Lógico, também teve muito dinheiro, muito investimento de governo, ainda está tendo em vários projetos. Aqui, esse é um exemplo de um processo, né, que juntou dinheiro do governo com mais universidade, mais empresas privadas, e se criou aí um desafio de prova de conceito e scale-up, ou seja, de tração e aceleração de projetos que estivessem relacionados com o Covid. E esse desenvolvimento feito em conjunto aí com o Sebrae, um monte de gente, né? Empresas públicas e privadas, aceleradoras de empresas, nesse caso aqui, governo do estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Porto Alegre. Então se juntou governo municipal, governo estadual, mais empresas privadas e fizeram tipo um hackathon, né, para desenvolver ideias e criar startups que fossem capazes de resolver os problemas do Covid.
Vocês devem ter visto vários desses projetos, e alguns deles surgiram de empresas privadas, outros surgiram de governo, outros surgiram de universidades, mas nenhum deles é feito sozinho. Todo hackathon é feito com adesão de empresas que financiam, de organizações com fins lucrativos ou não, e uma série de modelos diferentes. Esse projeto especificamente, olha quantas instituições envolvidas: Prefeitura de Porto Alegre, Aliança para a Inovação, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Pacto Alegre, Sebrae, né, que é uma empresa mista, aí embaixo instituições como o Founder Institute, que é do Vale do Silício, mas que tem presença aqui no Brasil, inclusive a gente aqui em Varginha está criando aqui um chapter do Founder Institute para aceleração de empresas no estágio pré-seed, e várias outras, né, empresas privadas e tudo mais. Então, existe uma interação enorme e aí todo mundo está praticando o Open Innovation, porque o resultado desses programas é aberto para todo mundo acompanhar. Aqui a FINEP, governo federal, através de financiadora de estudos e projetos, financiando soluções, ações emergenciais para enfrentamento do coronavírus, em especial no tocante a kits de diagnósticos e respiradores mecânicos. Então, o governo ele impulsiona, porque ele não resolve o problema, ele coloca desafios e dinheiro em função de que outros entes consigam resolver o problema. A FAPESP, né, do Estado de São Paulo, a FINEP, se não me engano, o BNDES ou outros, né, bancos de investimento, colocaram dinheiro e lançaram vários desafios para resolver o problema, né, do coronavírus. A ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, lançou desafio também, é uma escola de governo, né, e lançou um desafio onde ela chama as pessoas, instituições, alunos, empresas privadas, todo mundo para trabalhar junto, para enfrentamento da pandemia. Então o governo fazendo a parte dele, mas ele não consegue fazer isso sozinho, ele precisa dos agentes inovadores, precisa de empresas, precisa das pessoas, precisa das universidades, né, da pesquisa. O ponto com, né, a área empresarial, a área privada, né, também, você tem tanto as corporações, as grandes corporações, e aí você tem vários exemplos, né? A gente fala em grande corporação, já pensa logo nos ícones aí, né, da indústria de tecnologia. Elon Musk anuncia respiradores gratuitos para hospitais do mundo todo. Isso foi lá no 1º de abril, mas, né, isso aí já deve ter caminhado mais adiante. Tem aí a notícia, caso vocês queiram, né, pegar o QR Code. Mas assim como ele, várias empresas enormes, você assiste aí o Jornal Nacional, toda noite no final do Jornal Nacional, mostra lá, empresa X doou não sei quantos milhões de dólares, milhões de reais, milhões de equipamentos e tal, e isso, lógico, está fazendo assistência, mas essas empresas também estão investindo em inovação. Essas empresas estão colocando dinheiro na criação de soluções para os problemas, tanto os problemas relacionados diretamente com saúde, como os problemas econômicos relacionados não sei se vocês viram, algumas empresas fizeram isso. A Heineken lançou um programa para auxiliar os restaurantes, com uma inovação, que era um projeto que você paga agora para beber, para consumir no restaurante quando passar a pandemia, e quem dá o dinheiro, na verdade, né, você paga, a Heineken ajuda com uma parte, você paga a outra parte, você fica com o direito de consumir o dobro do que você pagou, né, porque a Heineken vai pagar metade da sua conta lá quando passar a pandemia. Então tem uma série de inovações que empresas estão criando para poder amenizar o problema. Eu estou falando da Heineken, mas outras empresas fizeram coisas semelhantes. Amenizar o problema e os impactos, né, da crise. Aqui está a Stella Artois, fez a mesma coisa, um movimento para ajudar restaurantes de todo o Brasil, em que ela paga metade da sua conta quando passar a pandemia, desde que você ajude agora os restaurantes. E aí vai. Mas não só as grandes corporações, as startups também têm um papel importantíssimo, porque quando a gente fala em Open Innovation, nós estamos falando de juntar todo mundo, mas nós estamos falando de resolver os problemas urgentes. E se você precisa de urgência, você precisa de agilidade. As grandes corporações não são tão ágeis quanto as startups. É por isso que muitas grandes corporações se aproximam das startups. Elas precisam dessa agilidade, dessa facilidade de lidar com os problemas, que pode, né, problemas que a empresa pode pivotar, mudar de caminho, mudar de ideia no meio do caminho. E aí o start veio das startups, tecnologia e mobilização, né, mobilização do pequeno empreendedor. Isso é o que está fazendo a diferença no combate ao coronavírus. Startups do Brasil e do mundo têm mostrado que a rede de solidariedade aliada à tecnologia pode fazer a diferença. Então, vocês vão ver também várias matérias
E todos esses programas, muitas vezes, né, todos não, mas quase todos esses programas que são lançados desafios para resolver os problemas relacionados ao Covid, eles envolvem as startups. Eles abrem para que as startups se inscrevam e participem. Tem as instituições não governamentais, as .orgs, aí, as ONGs, né, que também estão participando. Aí está a Xiaoyi, que é uma organização que criou um evento chamado Mega Hack, que foi muito interessante, que foi um hackathon, né, específico para a Covid, enorme, que envolveu milhares de pessoas, né. Eu participei junto com o vereador de São Paulo, o Policy Neto, participei de um painel, está aí o link para o painel, se alguém quiser assistir. Foi um painel específico para falar sobre a pandemia, né, foi mês retrasado, foi no final de abril, e a gente falou sobre a área pública, né, as iniciativas públicas relacionadas com a inovação por causa do Covid. Quem quiser assistir inteiro está aí à disposição, mas são organizações que não são nem governo, nem privado, nem universidade, ou seja, são outros entes, outras entidades do sistema de inovação que estão agindo também para criar soluções para a inovação. E aí vem a pergunta, será que nós sabemos fazer o que nós falamos? Porque todo mundo fala muito legal, acha muito bonito, assim, nossa, eu sou ágil, né? Eu sou do movimento, até tem movimento, olha que chique, né? Movimento ágil. Colaboração, poxa, é muito legal, é chique colaboração. Crowd, vamos fazer tudo crowdsource, crowdfunding, né? Crowd everything. Tudo é crowd, né? Vamos fazer tudo em conjunto, todo mundo ajudando, é tudo muito bonito, né? Tudo open também, será que a gente consegue? Vamos pensar bem. Na verdade, são grandes discursos, mas com pouca prática visível. Né? A gente vê muito discurso, e isso, lógico, é uma coisa que está mudando ao longo do tempo, mas as pessoas mais agarradas a modelos tradicionais, né, principalmente o pessoal da minha idade, assim, tem uma tendência a se manter nos modelos antigos, porque eles são seguros, assim, mesmo que seja ruim, eu conheço. Eu não vou tentar algo novo, porque isso não sei se vai dar certo, é melhor ficar na segurança do conhecido. Então, muitas vezes, a gente se pega tendo um discurso de agilidade, colaboração, crowd, open, mas no final das contas você vai ver a prática e ela é muito diferente. E o que aconteceu nessa crise de março para cá é que as pessoas tiveram que, na marra, colocar em prática o ágil, o collab, o crowd e o open. Por isso que eu falo, o gatilho foi puxado, não tem jeito de voltar atrás. E aí tem um termo que se usa muito, que está ficando até chato, né, que é o novo normal, mas já tem gente falando do pós-normal, né? E aí o que eu vejo é que tem coisas que não vão voltar mais. E as pessoas descobriram agora na prática os benefícios do ágil, da colaboração, do crowd, do open, e aí algumas coisas realmente estão acontecendo num ritmo que é aquilo que eu falei agora há pouco, quando eu falei sobre a gente ter a percepção de que se passaram 100 anos em 10, ou ter a percepção de que nesse primeiro ano já passou praticamente aí 20% dessa década em 3, 4 meses. E é verdade, se a gente for olhar ao redor, as empresas estão agindo de maneira que elas tinham um discurso, mas não tinham ação. E aí tem um artigo de um professor amigo meu, Rony Ximenes Martins, que ele escreveu um artigo que, a hora que eu li o título, eu levei um susto. Ele falou, o fim da educação à distância. O artigo foi escrito agora, depois do começo da pandemia. E eu fui lá correndo ler o artigo. Falei, o Rony ficou louco? Aí eu comecei a ler o artigo e entendi qual era a provocação dele. E eu concordo plenamente. E aí eu estendo até que não é só o fim da educação à distância, mas é o fim do teletrabalho. Por quê? Porque é o seguinte, antes ficava bem claro que você tem duas coisas diferentes, a educação tradicional e a educação à distância. Você tem duas coisas diferentes, o trabalho tradicional e o teletrabalho. Hoje, com esse empurrão que a gente teve em direção à educação à distância, ao teletrabalho, o que aconteceu é que a gente entendeu que é tudo educação, não tem educação à distância e presencial. A educação vai acontecer em alguns momentos presenciais e em alguns momentos à distância. O teletrabalho é trabalho, igual ao outro trabalho. Algumas coisas você vai fazer fisicamente, presente dentro da empresa, outras coisas você vai fazer online, digitalmente. É a transformação digital. Ela chegou e transformou aquilo que era super tecnológico, moderno, no corriqueiro, no nosso dia a dia. A gente está fazendo as coisas dentro de um conceito de transformação digital que a gente achava que não era para a gente. A gente achava que isso era para os gringos, para o pessoal, né, da NASA. Agora você está vendo que não. As coisas que a NASA fazia 20 anos atrás, a gente está fazendo aqui agora. E isso é o empurrão que levou a gente
a esse modelo de agilidade. O gatilho foi puxado, e a bala, depois que sai, ela não volta mais, né? E isso tem o lado bom e o lado ruim. A gente tem que entender agora como é que a gente vai fazer bom uso disso, e aí, para finalizar, já estamos, né, caminhando aí para o final, dentro do horário combinado. Vamos falar de tico e teco. Que tico e teco é esse? Não são os dois neurônios que o pessoal costuma curtir com a cara de quem é meio devagar. Eu fiz uma brincadeira, peguei uma série de termos aqui para a gente discutir sobre essa transformação digital. O T do tico lá é tecnológico. Então, poxa, para a gente se dar bem dessa transformação digital, a gente tem que estar com o radar ligado para as tecnologias o tempo todo, porque o futuro, o novo normal, ele é tecnológico, ele é inovativo. A gente não pode se conformar só em manter as coisas como eram, até porque não dá mais. A inovação é uma necessidade. Ele é colaborativo, né? E aí a gente está vendo todo esse tipo de colaboração que acontece entre universidade, empresa, governo, né? Isso agora na prática está acontecendo, mesmo que eles não quisessem muito, agora eles estão tendo que fazer, os elementos estão colaborando. É online, tudo online, né? Não tem mais sentido você manter as coisas isoladas, né? Tudo está online, inclusive seu conteúdo não está com você, seu conteúdo, as coisas suas não estão com você, seus filmes estão lá na Amazon Prime, seus livros estão no Kindle, né, na Amazon, suas músicas estão lá no Spotify ou no iTunes, as coisas estão online, estão nas nuvens, não estão com você, está tudo conectado o tempo todo, às vezes mais do que você queria. Ela é transversal, né? Essa transformação ela passa por várias áreas de conhecimento, então não é só a TI, não é só quem trabalha com TI que está afetado, óbvio que não é, todo mundo é afetado, existe uma transversalidade muito grande de áreas de conhecimento, né? A psicologia está sendo afetada, a sociologia, a antropologia, tudo, todas as áreas estão sendo afetadas pela transformação digital, e a gente tem que compreender isso, né? Porque nem todo mundo está preparado. Ela é ambiental. Você fala, mas o que é ambiental? Não é com E? Não, é que fica mais chique com environmental. É ambiental, forcei um pouco a barra, porque ela tem a ver, né, com essa transformação, inclusive, do nosso ambiente, o ambiente cidade, o meio ambiente. O ambiente cidade está mudando, né, e vai mudar um pouco mais. A gente viu isso com a redução do movimento das pessoas nas ruas, mais gente andando de bicicleta, principalmente fora do Brasil, aqui nem tanto. Mais gente usando transportes alternativos, e tudo isso está mudando a cara, né, das cidades. Será que a gente vai ter mesmo nessa transformação? Não sei, mas é uma oportunidade que a gente tem, né? Vocês viram aí bichos andando pelas cidades, né? Bichos que normalmente não vinham à cidade, porque as pessoas estão menos nas ruas, os bichos, né, estão aparecendo mais. É criativo, obrigatoriamente a gente tem que passar por um processo, para ter inovação tem que passar por um processo criativo, a gente tem que imaginar em soluções diferentes daquelas que a gente já tem, porque as que a gente tem não estão dando conta dos problemas, e é open, né? Open. Por quê? Porque a gente entendeu que sozinho a gente não dá conta. E essa história de manter o segredo, não, eu vou resolver sozinho, a gente não dá conta de resolver todos os problemas. A gente precisa ser aberto e precisa trabalhar junto você com instituições, a sua empresa com outras empresas, a sua universidade com outras empresas e outros, né, e governos, inclusive internacionalmente, porque agora ficou até mais fácil, né? Eu, por exemplo, antes tinha dificuldade, eu precisava trazer alguém para fazer uma palestra de fora, né, num evento meu aqui, agora recentemente eu fiz um evento, e aí convidei um amigo meu, que é professor em Portugal, poxa, eu nunca conseguiria trazer esse cara, né, num evento aqui no Brasil, porque as pessoas, se eu falar para elas, vamos fazer um congresso aqui, mas o cara vai falar por videoconferência, todo mundo, não, videoconferência, né, isso é ruim. Agora você fala, vou fazer um webinar e todo mundo vai estar online, cada um na tua casa, e esse cara de Lisboa participou numa boa, e eu não gastei um centavo para trazer a palestra do cara para cá. Antes eu ia gastar 10, 15 mil reais para trazer o cara para falar 1h30 numa palestra. E isso hoje essa transformação, ela criou oportunidades da gente ser mais aberto e inclusive promover mais essa interação. Pessoas estão aceitando fazer mais reuniões online que antes elas não faziam. Você falava para um cara um cara, né, que precisava muito, né, conversar com ele, lá em Nova York, você falava assim, eu preciso falar com você, ele falou, vem aí, tá, fácil, moleza, né, hoje você fala, vamos fazer um Zoom aí 3 da tarde, o cara, tá bom, vamos fazer, né? Você está tendo acesso a pessoas que antes você não tinha, porque as pessoas agora aceitam, e tudo isso, ainda tem o E aqui no meio, tudo isso junto, né, o E de conjunção, né, vamos juntar tudo, todas essas
iniciativas, ideias, né, juntar as entidades, os componentes desse sistema para realmente promover uma innovation, uma open innovation, que era só teoria até algum tempo atrás e que agora não volta mais, né? Essa nova realidade mostrou os benefícios da gente entrar na transformação digital e isso não volta mais. Meus dados de contato estão aqui, eu vou ter algumas perguntas, não sei se vai ter tempo, porque eu falei demais, né? Eu depois queria, num segundo momento aí, se eu tiver a oportunidade, falar sobre uma parceria do Instituto Federal de São Paulo com a AgVenture, que é o nosso hub de inovação aqui de Varginha, mas aí primeiro eu vou passar a palavra para vocês aí, vocês me digam aí que tempo que eu tenho para a gente poder conversar. Temos uma pergunta já aqui, vou falar para você responder, que é do professor Adriano, e ele pergunta de que forma a academia deve se adaptar ao Open Innovation. Isso vai ser essencial para conduzir a transformação dos conceitos no mercado? Como é que... Bom, primeiro, uma coisa que já está acontecendo, está acontecendo uma série de adaptações em leis que antigamente proibiam uma série de coisas e hoje não está mais. Então nós temos um novo marco legal de ciência e tecnologia que prevê essa inovação aberta acontecendo dentro dos institutos federais, das universidades federais, e isso é ótimo, né? Ótimo porque a gente vê isso acontecendo com muito sucesso no mundo inteiro, e o país que ainda estava bem atrasado, não quer dizer que não existisse isso no Brasil. Existia, mas eram ilhas raras, né, de interação entre as empresas e as universidades e os institutos públicos e privados de pesquisa. Isso era muito raro, mas sempre que aconteceu, sempre foi com um resultado muito bom. Agora, isso está começando a acontecer em mais lugares porque existe um marco legal de ciência e tecnologia que permite que isso aconteça sem ser ilegal, né? Porque antes algumas coisas aconteceram até ilegalmente, deram resultado bom, mas se você fosse ler na ponta do lápis ali, na lei, era perigoso, né? Algumas interações como essas. Ao longo do tempo, na experiência que eu tenho, desde que eu comecei a fazer o doutorado, eu fiz doutorado lá na UFSCar, em São Carlos também, e a gente vê as diferenças entre as universidades mais tradicionais. A UFSCar não é dessas tradicionais, ela tem uma visão muito mais de proximidade, a USP tem uma visão, né, de proximidade com o mercado. Aqui no estado de Minas a gente tem algumas também muito avançadas, como a Unifei em Itajubá, a UFLA em Lavras. A gente tem vários exemplos de instituições públicas que têm bons resultados com essa interação, essa abertura. Vamos criar junto com quem tem condições, com quem tem problemas para a gente resolver. Porque muitas vezes a universidade faz pesquisa e cria soluções para problemas que não existem. Se você cria uma solução para um problema que existe, que ele precisa de uma solução, você está gerando resultado econômico, está gerando desenvolvimento, né, gerando impacto na sociedade, impacto na economia, e isso é algo que não era muito bem visto até então. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer, a gente como pessoa, como instituição, mas muito mais como pessoa, é derrubar esses preconceitos que a gente tem sobre essa interação. Como eu disse lá no meio da palestra, existe tanto uma visão negativa da empresa em relação à universidade pública e vice-versa. As instituições públicas também com uma aversão a essa relação com as empresas. E se você for olhar ao redor do mundo, os enormes exemplos de sucesso que a gente tem de desenvolvimento científico, tecnológico e econômico, elas acontecem nessas interações. É nessa relação entre esses entes, quando trabalha-se junto, de forma aberta, e aí trazendo junto aí mais um elemento que são as startups, além das grandes corporações, os grandes institutos de pesquisa, trazer o empreendedor inovador, né? A pessoa que tem a ideia, que tem a capacidade, que tem a agilidade para resolver os problemas. Esse é algo também, um elemento chave, né, para resolver os problemas. Isso está acontecendo agora em vários... Esse projeto, que eu daqui a pouco vou falar sobre ele, inclusive, ele é isso. Mas eu vou guardar aqui segredo para falar daqui a pouco. Acho que seria uma pergunta minha agora, porque a gente vê muita dificuldade, muitas instituições temos que manter o presencial, tem receio, dos alunos, ou
alguns professores não têm tanto contato com a tecnologia para inovar tanto nas aulas, quanto fazer essas formas EAD. Você acredita que agora, depois dessa crise, vai dar um start, o pessoal vai falar, não, temos que mudar essa interação com também empresas, tipo, no Instituto Federal, querendo ou não, às vezes tem uma dificuldade de fazer isso com empresas, tipo, vai começar a facilitar, entre aspas, tipo, vai derrubar esses preconceitos para ter união com empresas e ter um novo avanço tecnológico dentro das aulas? A gente tem tido alguns movimentos internos na universidade para fazer isso. A gente tem que promover, muitas vezes não acontece de maneira natural, não acontece sozinho. Você precisa impulsionar isso, né, essa transformação. Então a gente tem tido disciplinas que ensinam empreendedorismo, que ensinam essa questão da inovação. Eu mesmo, né, no curso, no mestrado aqui, eu dou a disciplina de inovação, tecnologia, na verdade é ciência, tecnologia e inovação, mas ela fala sobre isso, é exatamente sobre isso, explicando, né, para os alunos os benefícios dessa interação, os modelos que existem, o que a gente pode criar para gerar mais possibilidade de interação. Isso a gente faz aos poucos, né? Não tem jeito, uma chave que você liga e a partir de agora as pessoas vão começar a interagir ou vão começar a fazer esse modelo funcionar, né? O interessante seria que isso acontecesse de maneira mais rápida, mas a gente tem que fazer um trabalho meio que contínuo mesmo. Mas eu acho que uma coisa que eu vi no passado e que eu acho que é muito interessante, eu visitei algumas universidades que tinham como chefe do escritório de transferência de tecnologia, normalmente, que a gente chama de NIT, né, Núcleo de Inovação Tecnológica, mas os chefes dos núcleos de inovação, eles eram empreendedores de sucesso, pessoas que tiveram grande sucesso com as suas startups, venderam, ficaram milionários e voltam para a universidade para trabalhar como voluntários, algumas vezes, porque eles inspiram os novos, porque aí eles mostram, olha, é possível, eu estava aí sentado, né, eu estava lá no laboratório, assim como você está há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, mas eu fui, criei um produto, coloquei no mercado, vendi a minha empresa, né, como diz, deu certo, fiz esse processo que normalmente também é feito com interação com o mercado, com empresas privadas, né, e aí, criando essas oportunidades, ele teve sucesso e as pessoas, olha, então, se ele teve, eu também posso. Então, o exemplo, você ter os heróis, né, aquelas pessoas que dão exemplo, valorizar esse exemplo e trazer essas pessoas para mostrar que é possível para as novas, né, gerações, é uma forma de você incentivar, mas também tendo disciplinas que ensinem o caminho, que mostrem as metodologias, o que é o processo, como é que acontece o processo de inovação, o processo de empreendedorismo. Isso é algo que é muito necessário, demorado, o resultado não é imediato, mas é necessário a gente fazer o tempo todo. Obrigada, gostei muito da resposta. Você disse que ia dar mais uma palavra agora no final, né? Isso. Eu vou compartilhar um outro slide que eu tenho aqui, praticamente um slide só. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu estou fazendo a coisa certa aqui. Estão vendo aí um slide? Sim. Ok. Isso aqui é um resumo de um programa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que começou em fevereiro desse ano e vai até até mais do que julho do ano que vem, mas ele começou lá atrás e é um exemplo de inovação aberta dentro, né, do que a gente acabou de falar, inclusive aqui, olha, a definição dele é um programa de inovação aberta, né, Open Innovation, com o objetivo de aceleração tecnológica de soluções de impacto através da incorporação de inteligência artificial. Então, a ideia é juntar 4 tipos de entidades diferentes. Então, empresas âncora, são empresas grandes, que têm um interesse em soluções de inteligência artificial para os seus negócios, para resolver os problemas dessas empresas, junto com aceleradoras, e aí entra a gente aqui que tem o AgVenture Hub, que é o nosso hub de inovação e é também uma aceleradora,
que é um dos parceiros, né, que foi aprovado. São 13 aceleradoras no Brasil que foram aprovadas nesse programa. A gente é responsáveis por investimento, dar suporte, fazer o programa de pré-aceleração, aceleração dessas empresas. Além disso, os institutos do CAT, o CAT é o Comitê de Área de TI, e aí algumas instituições elas são cadastradas lá no Ministério da Ciência como empresas que têm esse certificado do CAT. Então, se ela é do CAT, e é o caso do Instituto Federal de São Paulo, né, eles são responsáveis pela parte de ciência e tecnologia desse projeto, e as startups, as empresas de tecnologia da informação ou os grupos de pesquisa, eles podem apresentar projetos para participar desse programa. Projetos que são ideias que usem inteligência artificial e que sejam aplicados a alguma dessas 4 áreas que eu falei, agronegócio, saúde, indústria ou cidades inteligentes. Aqui no AgVenture a gente está priorizando agronegócio porque é um hub do agro, né? AgVenture de aceleração de iniciativas do agro. Então, esse é um projeto que está com inscrições abertas para as startups, até dia 28 de junho, então aproveito para divulgar, corram, vão até o formulário, preencham o formulário. Se você tem qualquer ideia que envolva inteligência artificial e que possa ser aplicada a qualquer uma dessas 4 áreas, você pode se inscrever, não precisa ter produto pronto, né, só basta ter a ideia. Depois disso, você vai passar por um processo de pré-aceleração até novembro, em que você vai preparar essa ideia, e aí a gente vai pré-acelerar 100 ideias para chegar em novembro a gente escolher 30. Essas 30 vão receber até R$200 mil de investimento. Depois, em julho do ano que vem, junto com as empresas âncora, dessas 30, 15 vão receber até 300 mil, ou seja, no total a empresa sua pode receber até R$500 mil de investimento. Aqui está o cronograma e nós estamos aqui. A seleção das startups, empresas de TI ou grupo de pesquisa. Então, se você, mas eu não tenho uma startup, tá bom, faço parte de um grupo de pesquisa aqui no Instituto, ok? Ou se você tem uma empresa de TI, eu trabalho na empresa de TI, você pode, né? Você pode inscrever sendo em qualquer uma desses cenários. Aí tem o endereço onde você encontra o edital e o formulário para inscrição nesse programa, que é um programa que envolve investimento, até 500 mil, e aceleração, que às vezes é o mais difícil, né? É você conseguir ter mentoria, networking, relações, né, com instituições, relações com corporações que vão comprar a sua solução. Isso é o que muitas vezes é mais difícil e que está disponível dentro desse programa chamado IA2MCTIC, e que é a Softex, né, no site da Softex, e aí nesse endereço você chega até eles lá. Quem quiser também receber a nossa newsletter do AgVenture, é só entrar aí, preencher o formulário, você recebe as novidades sobre esse projeto e outros projetos também que a gente está envolvido. Era isso o recado. Eu já falei demais, eu estou sendo mais rápido aqui. Muito obrigada. Nossa, muito interessante. Eu gostei muito da palestra. Uma ótima notícia aí para quem tem alguma startup interessante para poder entrar. Acho uma grande oportunidade. Bom, queria agradecer pela palestra. Espero que possamos nos organizar, talvez em outros eventos, outras coisas, porque foi algo muito interessante. Acho que todos deveriam ver um pouco disso, independente da área. Atinge todo o público. Eu fiz bem amplo para não ficar um papo de nerd aqui, né? E aí ia ficar muita gente excluída. Então, fiz mais amplo. Muito obrigada pela participação, Hélio. Venha mais vezes. Obrigado a quem assistiu, né, pela paciência. E aí é fácil de me achar em redes sociais. Normalmente eu uso Helionet. Então, você procurando, você vai achar no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, até no TikTok tem agora. Eu tô lá, mas não produzi nada ainda. Eu só não vou pro Tinder porque a minha mulher não deixa, ela é brava. Então essa tá excluída, mas as outras você tá em todas. Vocês me acham lá. Professor Hélio, professor Adriano aqui. Não sei se me escuta bem. Escuta. Ok. Bom, em nome do nosso campus aí, gostaria de agradecer a fantástica participação do professor. Foi realmente algo que somou absurdamente, né?
esse é um caminho, o nosso campus, né, até para os alunos aí, ele é um dos campos com credenciamento da CAT, né? Então nós temos aí todas as condições para que a gente consiga vamos dizer, alavancar aí novas ideias junto com esses alunos. Eu acho que temos aí algo que vai ser muito próspero, né, sem dúvida. E obrigado de novo pela participação e vamos ter com certeza outras oportunidades. Wilson, muito obrigado. Parabéns, obrigado Julia. a você. Parabéns ao pessoal do Centro Acadêmico, né? Fantástico esse trabalho que vocês fizeram durante essa semana. Muito bom, parabéns. Obrigada. Queria, antes de finalizar, agradecer o pessoal que veio acompanhando a semana, o evento inteiro, tá? Quem acompanhou a InfoWeek, os palestrantes que disponibilizaram um pouco de tempo para poder estar aqui falando com vocês. Gostaria de agradecer a parte da comissão, os alunos que apoiaram, o Gabriel, que estava ali à frente, foi atrás conversar com os palestrantes, organizar tudo, ao professor Adriano, que ele fez toda a parte de ele sustentar o evento, foi muito importante, ao professor Cássio também ontem com a mesa redonda. Muito obrigada a todos.